Boa tarde, Bauru. Boa tarde, presidente Alexandre Bussola, em nome do qual cumprimento todos os colegas. Boa tarde àqueles que aqui estão, aos funcionários dessa casa, aos quais agradecemos o labor que permite o nosso dia a dia aqui. Se você não tiver saúde, você não tem nada. Você morre cedo, você não consegue usufruir do dom da vida. Dia 7 de abril é o Dia Mundial da Saúde. A saúde no Brasil tem melhorado historicamente, mas ainda se morre de doenças infecciosas, ainda se morre nos corredores de pronto-socorros, ainda se morre mesmo com assistência médica. Há necessidade que esse país priorize a saúde, de fato. Há necessidade de um Plano Nacional de Saúde. Há necessidade da peça orçamentária contemplar a todos os brasileiros, porque dinheiro tem. Então, no Dia Mundial da Saúde, não há muito o que comemorar, mas há muito a refletir. E apesar do que se diz do ponto de vista coletivo e saúde, saúde é uma conquista individual. A cada decisão que você toma na vida, você se afasta ou você se aproxima do estado de saúde. Está saudável. Então, reflita sobre isso. Se você quer viver mais, coma melhor, então aprenda a comer, procure um serviço de saúde, se exercite, faça atividade física, pratique um esporte, faça sexo. É uma atividade natural, não é pecado. Faça filhos, Deus se alegrará. Durma bem, trabalhe bem, encontre um médico da sua confiança e ele se tornará seu amigo e juntos vocês trilharão a vida no sentido de conseguir saúde. Quem faz a opinião pública no Brasil? Aqueles moços que estão sentados ali atrás, a imprensa. Hoje é o dia do jornalista. Dia 7 de abril é o Dia Municipal do Jornalista na cidade de Bauru, projeto desse vereador. Volto à pergunta e à reflexão obrigatória. Quem faz a opinião pública no Brasil? A imprensa? A mídia? Num país de iletrados, a imprensa escrita? Num país onde a oralidade é a principal forma de transmissão de conhecimento, a televisão? Quem faz a consciência coletiva desse país? Uma pergunta difícil. Houve tempo em que a escola fazia. Hoje as religiões assumiram um papel que cabia à escola em alguns tempos, uma vez que a individualidade das pessoas perdeu seu espaço na questão da demanda pública. É um tema difícil. O jornalismo é vital para o Estado democrático de direito, em função da transparência que se espera dos governantes. Saúdo hoje, então, os jornalistas com a minha admiração, com o meu respeito, e o Brasil deve muito aos jornalistas, ao jornalismo. Também por isso fiz o projeto, e também para reconhecer e enaltecer aqueles que conhecemos e estão por perto aqui, tão diariamente. Você sabe qual é a posição de Bauru no ranking das cidades paulistas? Aonde ela se encontra? Ela se encontra no 17º lugar, dependendo dos itens a serem ranqueados. Se você considerar a população, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, o PIB da nossa cidade e a frota de veículos, nós ocupamos o 17º lugar. Você sabe quantos deputados federais São Paulo tem no Congresso? 70. Você sabe quantos deputados federais Bauru tem no Congresso? Há muitos, há pelo menos 3 legislaturas? Nenhum. Alguma coisa está errada. Ou nós não temos políticos capazes de traduzir a necessidade da nossa população a nível federal, ou nós, classe políticas, não conseguimos compor um cenário onde pelo menos um deputado federal
num cômputo de 70, numa cidade que ocupa o 17º lugar no ranking, pelo menos um represente os interesses da cidade. Temos eleições há 5 meses. Hora de discutir isso. Esse cara é muito ingênuo, está querendo compor com aqueles que não compõem jamais, como diz aqui o vereador Roque, alguns com interesses inconfessáveis, outros com interesses corporativos, outros... E a cidade? E o interesse da cidade? E a ideia de superar as vaidades, as individualidades, para compor, dentro da classe política, um cenário ganhador, um cenário que coloque pelo menos um. E quantos votos precisamos? Aí depende da legenda. Isso é complicado, muito complicado. Tem legenda, ou seja, as grandes legendas, precisam de 80 a 100 mil, acima de 100 mil votos. E o nosso colégio eleitoral é em torno de 210 mil. As menores, as legendas menores, por exemplo, na última eleição, o último vereador eleito se elegeu com 40 mil votos. Se Bauru souber fazer, elege 3 a 4 vereadores. Vereadores aqui que estão e deputados. Aqui nessa casa tem 5 pretendentes. 5. Se nós fizermos um passeio pelos números, claramente vemos que viáveis 2 ou 3, do ponto de vista das estatísticas eleitorais. Então, há necessidade de um movimento, assim como nós nos unimos em diversos movimentos, todos juntos pela cidade, no sentido de compor, acordar, fazer um acordo, para que tenhamos pelo menos 2 deputados. Num universo de 230 mil, 220 mil votos, se nós não conseguirmos, nós falhamos. Mais uma vez, a cidade fica sem representante. Não vou entrar no mérito dos perfis dos candidatos, não me cabe isso, mas vou entrar no mérito da necessidade da cidade. Se não tivermos a grandeza de reconhecermos a nossa capacidade, a nossa viabilidade eleitoral, que tenhamos a humildade de compor com o outro. Acordo político. O tempo todo é feito nessa casa, é feito em todos os âmbitos da política. Acordos. Se você for eleito, eu preciso disso. Quero que você represente este segmento que eu tenho como referência. O acordo está feito. É um acordo de cavalheiros, de fio de bigode, como a maioria dos acordos em política. Mas aí preserva o interesse da cidade e mantém um espaço político que todo mundo pensa em preservar o tempo todo. Então, mais do que nunca, o momento é de refletir sobre as eleições e se mais uma vez a cidade de Bauru vai apelar para o vereador da cidade tal, para o vereador da cidade acolá, para que os seus interesses sejam minimamente, no fim da fila dos interesses daquele deputado, seja atendido ou não. Aí comemoramos quando um vereador vem aqui, conseguiu uma emenda, quando, na verdade, nós teríamos que ter um deputado com todas as emendas para nós. Veja a triste situação da cidade de Bauru quanto à sua representação federal. E se nós fizermos um passeio aos números das últimas eleições, por muito pouco um dos nossos candidatos não se elegeu, ficou na suplência. Mas é pouco para uma cidade de mais de 200 mil eleitores. Então, que haja um mínimo de consciência entre os partidos e que nós possamos sentar à mesma mesa para discutir isso. Uma cidade vizinha fez isso. Terá apenas 2 candidatos a deputado, com grande chance, porque já tem um deputado federal lá. Então, é uma situação difícil de ser trabalhada, de ser discutida, porque não faz parte da cultura política, da política formal, dos partidos e tudo mais. Sim, há ideologia, mas há também um pragmatismo que contempla uma necessidade histórica da cidade, que, se as coisas continuarem como estão, mais uma vez pulverizarão os votos e não teremos um representante na Câmara Federal. Uma boa notícia, a ACENAG. A ACENAG é um instrumento importantíssimo para a cidade de Bauru, porque ela congrega o conhecimento das engenharias, dos arquitetos e dos agrônomos. Há uma nova diretoria e eu estive lá quando da posse dessa diretoria.
Parabéns ao Eduardo Gomes Pegoraro. Preste atenção, Eduardo. Peço condescendência da vossa presidência. Preste atenção, Eduardo. O que é ser valente? Você me emocionou no seu discurso. Faça jus àquelas palavras do ser valente. E creio que você é, porque você teve coragem de ler aquele texto num evento como aquele. E que a morte do seu parente seja inspiração para muita pujança, para muita vida, para transformação, que essa cidade precisa, e muito, da participação da SENAC, da contribuição de conhecimento no planejamento estratégico da cidade, que não tem, que tem que ser composto. Existe um Instituto de Planejamento a ser viabilizado e melhor estabelecido, e a SENAC tem o seu papel fundamental lá. Que a nova diretoria faça jus a que saiu, que fez um ótimo trabalho, que essa seja melhor, porque aprendeu com os ensinamentos da última. Parabéns à SENAC, parabéns pela solenidade, e nós, da Comissão de Meio Ambiente, pleiteamos de imediato reunião para que possamos compor um programa para a cidade. Obrigado, senhor presidente.